Criou-se a percepção, como você bem disse, que a imigração é um direito secular, é um direito humano absolutamente inarredável. Olha, você pode imigrar desde que você se enquadre nas leis migratórias daquele país. Os Estados Unidos têm quase 300, ou mais de 300 milhões de pessoas, é a potência econômica e cultural e social mais pujante do mundo, e todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Se todo mundo for para os Estados Unidos, de 300 milhões vai ter 3 bilhões, vai faltar emprego, vai faltar mercado, vai faltar comida para todo mundo. Ou seja, você tem que fazer uma seleção. E, eventualmente, quem está ilegal está sendo deportado. Simplesmente o Trump está fazendo o quê? Cumprir a lei da Constituição. E aí, quando você tem um movimento de histeria dentro e fora dos Estados Unidos, como se o Trump fosse um canalha, um verme, que está subjugando a imigração que fez parte dos Estados Unidos, a imigração, mais uma vez, legal. Se você se casa com uma americana, se você tem um filho com um americano ou americano, se você constitui família lá, se você vai lá e continua a viver lá e trabalhando, você pode ficar lá. O que você não pode, minha cara Selena Gomes, é você pegar um coiote. Coiote é aquele sujeito que faz os imigrantes ilegais passarem pela barreira, né, sob túneis, de maneira com suborno, ou seja, para colocar lá em subemprego, ou então em crime, ou no tráfico de droga, ou fazendo coisas absolutamente ilícitas. É só não fazer isso. É só você obedecer os trâmites legais da imigração. A França abriu todos os portos da imigração. O que aconteceu com a França? A França se descaracterizou, se transformou num país aculturado, cheio de terroristas que matam as pessoas e querem destruir a cultura. Os Estados Unidos podem ir para o mesmo rumo nesse sentido. É isso que o Trump está dizendo. Grande parte, boa parte dos imigrantes que lá estão ilegais são criminosos, sim. E o crime também é exatamente você entrar dentro dos Estados Unidos, quer seja mexicano, quer seja brasileiro, latino, francês, angolano, qualquer coisa. Você não pode entrar ilegalmente num país, assim como você não pode entrar ilegalmente, sei lá, na casa do Marco Antônio ou do professor, e dizer assim, vou morar aqui. Por quê? Porque o meu direito à moradia é sacrossanto. O meu direito a estar onde eu bem entender é sacrossanto. Não é assim, meu filho. Assim como você tem uma casa que é uma propriedade privada sua, um país inteiro, ainda que seja continental como os Estados Unidos, tem regras de quem pode ficar lá ou não. É assim que é. O dia que a gente tiver um mundo igual o Imagine do John Lennon, Imagine there no countries, não tem país, todo mundo pode andar de todo lugar para todo mundo. Mas não é assim. Uma família é uma cultura, um bairro é uma cultura, uma cidade é uma cultura, um estado, um país são culturas que se constroem também com a imigração, mas não com a imigração ilegal. É muito simples o que essa gente está fazendo. É muito simples o que essa gente está conspurcando, aliás. Está conspurcando exatamente o princípio de você querer deixar ou não quem entrar no seu país, na sua casa, da maneira que você coloca a sua lei. É simples assim. A Selena Gomes está estabelecendo um surto histérico, assim como o Brasil estabeleceu um surto histérico, dizendo que as pessoas algemadas são exatamente pessoas torturadas pelo governo Trump, sendo que houve 32 viagens de deportados no governo Biden e centenas de viagens nos outros governos, com milhares de deportados nas mesmas condições. Você não quer ser deportado, você não quer voltar para o seu país de origem, simplesmente obedeça ao trâmite legal dos países. É simples, é bem simples. Se alguém me perguntar o que é cultura woke, é isso aí, ó. É isso aí. O que a Cláudia Leite falou? Nada. Ela simplesmente substituiu um orixá numa canção dela pelo nome de Jesus, porque ela se tornou evangélica, cristã, não sei. Só. Aí você tem o Ministério Público entrando com uma ação indenizatória de 10 milhões de reais, proibindo a Cláudia Leite de exercer sua liberdade religiosa, de cultuar deuses, quer dizer, cultuar o maior símbolo divino, humano, da construção da ética e do humanismo ocidental, como a gente percebe, que é Jesus Cristo, proíbe ela de chamar Jesus Cristo dentro da música dela, ainda quer indenização porque substituiu um orixá do candomblé por Cristo. Qual é o problema? Se eu quero falar de Cristo, não quero falar de Iemanjá, qual é o problema? Nenhum. Não deveria ser um problema. Mas não só é um problema para o Ministério Público aparelhado por falsos juízes travestidos, que na verdade são verdadeiros carrascos, que entendem que qualquer não menção
a um orixá do candomblé, que é uma religião de matriz áfrica, seria o princípio de racismo. Racismo. Quando eu digo que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo e, portanto, o menos racista do mundo, é nesse sentido. Você pode falar de Jesus, você pode falar de Yeshua, de Ogum, de Iemanjá, de Exu, do que você bem entender. Podia. Se você não ordinariamente fala e faz apologia a esses ícones do candomblé, que eu não tenho nada contra, mas se você o substitui por um cânone, o maior cânone da cultura ocidental, que é Cristo, você é um racista, macho, adulto, branco, porque eles percebem de maneira absolutamente assintosa, preconceituosa e opressora que o cristianismo é uma religião da opressão. Percebe? É você se colocar no lugar de vítima para poder massacrar quem não é exatamente a vítima preferencial. E pior, você massacrar o melhor do humanismo ocidental, o melhor das religiões, o mais perfeito e sublime discurso. O que o Ministério Público está querendo é proibir o nome de Cristo. E se você discorda, você vai pagar 10 milhões de reais. Isso é cultura woke, meu filho. Esses dias eu estava junto com o Marco Antônio e eu estava eu estou ainda conversando com o secretário de Cultura para acabar com essa porcaria da cultura woke. Vou falar com ele hoje. E aí a Janaína Pascoal lá chegou a falar, nós não somos anti-woke. Eu, respeitosamente, discordo da minha colega. Nós somos anti-woke, porque o woke é exatamente a hipocrisia mais perversa cultural. Esse identitarismo é exatamente enxergar preconceitos onde eles não existem. E pior, enxergando preconceitos onde não existem, fazendo com que as pessoas sejam arruinadas, massacradas, canceladas por preconceitos que elas não têm. Qual é o preconceito religioso de uma pessoa que simplesmente menciona o nome de Jesus numa canção? E isso está no Ministério Público. Então tem que ser anti-woke radical, minha doce amiga vereadora Janaína. Entendeu? Porque isso está incrustado na mídia, na cultura, nas secretarias, nos ministérios públicos e na justiça brasileira. Se você cita o nome de Cristo, você é racista. Isso é sórdido. Isso é canalha. Isso sim é um princípio nazi-fascista. Quando o MP, o Ministério Público, me colocou lá num processo, abriu um processo contra mim, porque eu fiz exatamente como o Elon Musk recentemente, eu levantei um braço em um programa em que falei meia hora contra o nazismo. Abrir um processo contra alguém, você tem que ter exatamente um princípio sólido de materialidade da culpa dessa pessoa. Você chega e coloca lá uma procuradora completamente insana, ativista política, e pega o Adriles levantou o braço, história nazista, e abre um processo para eu pagar custas do processo, para eu me defender de uma decisão, de uma acusação completamente absurda. Isso já coloca a justiça para baixo. Agora, o caso da Cláudia Leite é muito mais grave. Ela foi, de alguma forma, em primeira instância, instada a pagar 10 milhões de reais. Por quê? Preste atenção, por quê? Porque ela mencionou o nome de Jesus Cristo numa música. Ela não queria mencionar o nome de um orixá, Iemanjá. Ela queria substituir Iemanjá por Cristo. Ela vai pagar uma multa de 10 milhões, se ela for condenada. Ela vai ser instada, colocada como racista, ou seja, um crime inafiançável, pode ir para a cadeia por racismo, porque ela mencionou o nome de Jesus Cristo. O pai, a mãe espiritual de todo o princípio de tolerância no mundo. Agora, que tipo de juiz é esse? A minha preocupação e a minha indignação e o meu desespero é essa justiça brasileira. Não é um problema de você condenar ou absolver alguém, é você acolher uma denúncia dessa. Você não pode acolher uma denúncia dessa. Se o Marco Antônio me chama de feio, bobo e chato, e o Ministério Público me coloca um processo em cima e eu tenho que arcar com custas de dezenas de milhares de reais para me defender, é absurdo. Mas o que está acontecendo é pior. A mulher faz uma ódio a Jesus Cristo. E ela tem que pagar 10 milhões, ainda vai ficar com a pecha na testa tatuada de racista. Que merda de justiça é essa que tem no país, meu Deus? Exatamente. E eu falar isso, eu posso ser processado pelo Ministério Público também. E pode piorar. Justiça que tem no país, não tem justiça nesse país. Justiça no Brasil é igual boitatá, é igual folclore, mula sem cabeça. Não existe justiça no país que acolhe uma denúncia completamente estapafúrdia dessa. Se condenar, pelo amor de Deus, é caso de uma insurreição civil. Isso é completamente patético. Olha,
Os dois casos, tanto do Felipe Martins quanto do Alan dos Santos, são casos sintomáticos do filme surreal, digno de Luiz Buñuel, que passa o Brasil. O Alan dos Santos, nesse último caso, exatamente por ele, que eventualmente foi, ao que tudo indica, censurada a página da Timeline, que é, como você bem disse, uma iniciativa do Ernesto Lacombe. Onde o Alan dos Santos toca, onde ele anda, onde ele fala, onde ele existe uma possibilidade de censura, inclusive aqui, no próprio Fio Diário. E por quê? Pelo crime de criticar o STF. Você pode discordar do Alan, mas a única coisa que ele fez foi criticar o STF. Nada mais, nada além disso. Por isso, exatamente, as autoridades americanas, quando instadas a deportar o Alan dos Santos, que está lá de maneira legal nos Estados Unidos, se recusaram. As autoridades lá do FBI, sei lá, chegaram e falaram, mas isso aqui, o que é isso aqui? Palavras? São críticas? Isso é completamente ilegítimo, completamente estapafúrdio nos Estados Unidos ou em qualquer país democrático normal. O cara é um exilado político. No caso do Felipe Martins, a coisa é tão estapafúrdia quanto é um sujeito que foi preso durante 6 meses por uma viagem que ele nunca fez, se tivesse feito não teria nenhum problema, para exatamente fugir de um golpe que ele nunca deu. É coisa de filme de trapalhões, é coisa de filme de gordo magro, ou seja, uma viagem que ele não fez, um golpe que ele não deu, aí fica preso 6 meses. E ainda tem cautelares hoje, medidas absolutamente que cerceiam a liberdade de falar, de se comunicar com outras pessoas. O Brasil é uma ditadura. A questão é muito simples, não tem nem mais o que comentar. A gente regularizou, a gente normalizou, como diz o professor, exatamente a censura, a perseguição, a prisão indevida, a falta de processo legal. Isso se espalha em várias instâncias da jurisprudência. A gente está vendo a Cláudia Leite tendo que talvez pagar 10 milhões porque mencionou o nome de Jesus. O outro lá, porque criticou o STF, não pode voltar no Brasil. E qualquer empresa que ele entre, corre o risco de censura, de ser apagada. O outro não fez uma viagem que acharam que ele teria feito, e num golpe que ele não teria feito, que ele não deu, teria feito, e é preso por causa disso, e tem sua liberdade cerceada. O que mais resta a se comentar? O que deveria ser feito é fazer alguma coisa, não é? Você tinha que ter gente nas instituições que olhassem para isso e não ficassem repetindo onde vamos parar, onde vamos parar, onde vamos parar, onde vamos parar, porque a gente já parou há muito tempo. A gente já parou no esgoto de uma ditadura, no esgoto de uma tirania. E não adianta falar que é só o Alexandre de Moraes, é todo mundo. É o STF inteiro, é parte do Ministério Público. Você tem que ter uma insurreição civil democrática no país. Não estou falando para quebrar nada. Estou dizendo insurreição civil desde as bases da população até as elites. Cadê os advogados? Cadê os juízes? Cadê os mestres da jurisprudência brasileira que não façam nada sobre isso? Cadê os jornalistas? Jornalista é meia dúzia. Esse tipo de notícia que você está dando, Marco Antônio, isso não vai aparecer na Globo News, não vai aparecer na Record, não vai aparecer em lugar nenhum. Entendeu? É porque a gente fala, infelizmente, a gente fala para uma bolha. São centenas de milhares de pessoas, mas é uma bolha. Você pergunta para uma pessoa normal, ela não sabe o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo é uma ditadura. Seria preciso não só uma insurreição civil, mas uma insurreição comunicacional, para que as pessoas soubessem o que está acontecendo. O Brasil vive uma ditadura perfeita. Por quê? Ele tem o endosso completo, amplo e restrito da mídia, e tem um silêncio de 99% do legislativo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. A gente vive numa ditadura infernal.